Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Estamos aí dentro de uma exposição das Sagradas Escrituras, trabalhando algumas temáticas importantes que possam aí te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus e Pai, né? A gente está fazendo umas exposições interpretando as escrituras dentro de uma série que vai ser longa. A gente está postando algumas também exposições do Antigo Testamento. Em breve a gente já vai estar postando aí de Gênesis até Malaquias. Estamos trabalhando para isso. E no mês de outubro nós estamos fazendo aí uma exposição dentro da teologia histórica sobre a Reforma Protestante. Você que tem acompanhado o canal, tem visto, a ideia nossa é fomentar realmente aí boas exposições que possam nos auxiliar no nosso crescimento e na graça de nosso Deus e Pai. A gente sabe que todo desenvolvimento bíblico e teológico ele passa pelo fato da gente pesquisar, ler, meditar, refletir, avaliar pontos bíblicos, teológicos, enfim, fazer anotações, o crescimento também na piedade, na prática, em aplicar aquilo que está sendo ensinado, né, aquilo que está sendo aprendido com o Espírito Santo, dentro aí do contexto que você e eu estamos inseridos, né? O Senhor é bom e tem sido maravilhoso conosco. Sem mais delongas, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. Tudo isso o algoritmo do YouTube ele vai perceber que o canal tem sido relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Nós estamos com uma meta aí para chegar a 1000 inscritos nesse primeiro momento. E aí eu quero a sua ajuda aí, se puder fazer aí essa graça aí de poder dar o like, compartilhar e se inscrever, se tem sido bênção aí para a tua vida, comenta aí também que a gente vai respondendo, tá certo? Sem mais delongas, vamos falar aí sobre a reforma protestante. No ano de 1517, na data do dia 31 de outubro, a gente tem um marco histórico, uma caminhada de fé, uma história de fé. São 508 anos em que as igrejas no mundo celebram essa data tão importante aí. E aí a gente tem aí uma frase aí de John Hus, que foi queimado em praça pública, vivo. E John Hus, antes dele morrer, ele disse: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Quem é esse cisne? Martinho Lutero. E depois outros reformadores, Zwingli, Calvino, Busser, ixi, tem um monte aí que a gente mais para frente vamos pensar ou vou trazer para vocês terem uma noção bem clara, né? E John Hus, ele era um clérigo, um pastor da Boêmia, e ele foi preso, condenado à morte, porque ele foi contrário aos abusos clericais e também os desvios doutrinários que a igreja naquela época praticava. Nós estamos falando aí da Idade Média e uma transição para a Idade Moderna. Quando nós estamos já em 1517 é a Idade moderna, né? Então, em 1489, com a queda de Constantinopla, você tem essa virada aí dentro do contexto dos historiadores. Então, dentro da Idade Moderna, a gente percebe aí grandes mudanças com efeitos bem significativos. Então, vamos falar um pouco aí da Reforma Protestante, trazendo alguns elementos importantes. Vamos falar um pouco aí dessa pessoa, dessa biografia de Martinho Lutero. Lutero, ele deu continuidade
ao que os pré-reformadores iniciaram. Quem são os pré-reformadores? Existem muitos, mas os três que tiveram uma ascensão e que a história também dá uma atenção maior é John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Você tem um inglês, um boêmio e um italiano. Em diversos contextos culturais, em 3 países diferentes, você tem Deus levantando esses homens, se colocando em oposição à igreja e os seus abusos. E Lutero, no século XVI, ele dá continuidade de forma muito forte. Martim Lutero, é com ele que há um clima alto, uma elevação alta da Bíblia como autoridade absoluta e acima de tudo. Naquele período histórico, a gente percebe que a igreja ela tinha uma premissa de que a igreja era a autoridade acima de tudo e de todos, que a palavra final era da igreja. Então a igreja ela se colocou como o cabeça do corpo de Cristo. Olha que perigo. Então, esses homens, os pré-reformadores, Martim Lutero, Calvino, Zwinglio, e tantos outros aí com uma envergadura muito grande, homens extremamente dedicados à palavra de Deus, trouxeram elementos importantes a partir de proposições bíblicas. Esses homens eram mergulhados na Bíblia Sagrada e todos eles foram em oposição à igreja que estava desviada do centro da vontade de Deus. Então, Martim Lutero ele eleva no século XVI a Bíblia como autoridade absoluta de tudo. Até porque o clero religioso estava controlando a vida social, tanto da monarquia, da burguesia, do próprio clero e também dos camponeses, que eram de forma violenta explorados. Você tem a monarquia, a burguesia, o clero que não pagava impostos, mas o camponês pagava imposto e sustentava toda essa máquina, né, da nobreza e também aí do clero. E com a elevação da Bíblia Sagrada, muitos homens de Deus procuraram trazer justiça social em meio àquele tempo bem complicado. Lutero ele apresentou algumas contrariedades às práticas eclesiásticas em que o clero religioso da igreja vivia. Então vamos lá. Você tem abusos papistas, um clero em imoralidade, não é só imoralidade no sentido moral, né, sem caráter, mas também de imoralidade espiritual. E Martinho Lutero ele tem uma noção de toda a sujeira e impureza que o clero estava vivendo, estava de forma contaminada. Você tem uma religiosidade muito exagerada no mercantilismo. O que é isso? É venda da fé, de indulgências. Aquele período específico, as relíquias que eles levantavam, eles procuravam vender para os devotos ali. Então a fé era um objeto mercantilista. Então eles estavam explorando as pessoas. Me lembra os tempos atuais também, né? Com as tais campanhas que muitos aí fazem aí de forma bem complicada, né? Que você sabe. Você tem uma fé mecânica. Para você ter ideia, as celebrações deles eram feitas de costas para o público, para aqueles que frequentavam as igrejas. Eles celebravam os seus cultos de costa e em latim. Então o povo não sabia o que estava sendo falado, ministrado, era tudo em latim. E dentro do clero religioso tinha a ideia de que aqueles que eram mais simples não poderiam ter acesso ao vernáculo das escrituras sagradas e por isso não se tinha
a Bíblia na língua materna das nações, olha só, na língua do povo, no alemão, no inglês, enfim. Isso só foi acontecer e também o desenvolvimento de outras nações tendo a Bíblia traduzida na sua língua materna por meio da reforma. Então, a opressão e os desmandos, os desmantelamentos, as depravações, as manipulações corriam solto, porque o clero não estava preocupado com a edificação das pessoas, mas sim como objeto de cifrão, tá certo? Você tem aí a venda de indulgências, então ele se coloca em oposição à prática eclesiástica nos desvios e abusos doutrinários e também aquela questão da infabilidade do Papa. Você tem dentro do contexto da história papas que tiveram relacionamentos com muitas mulheres e tiveram filhos e filhas dentro da história. Você quando vai estudar, você percebe, né, os autores de livros da história do cristianismo ou da história geral, mestres escrevendo e tendo questões aí perpetuando dentro da história, uma coisa bem complicada. Para você ter ideia, o clero religioso não casava, olha só, era uma proibição deles dentro aí da doutrina. Só que a Bíblia não cita isso. Isso é complicado, enfim, né? Isso também dá pano para manga. Então a igreja ela perdeu-se, né, em algum momento e a reforma ela foi um grito à volta às escrituras, à fé em Cristo Jesus, centrada nele como cabeça, né? E isso reverbera até os dias de hoje, porque a igreja ela se dividiu, então aí tornou-se igreja católica apostólica romana e igreja protestante ou igreja da reforma e houve um desenvolvimento de várias denominações ou raízes das do fruto da reforma, né, como os presbiterianos, menonitas, anglicanos, congregacionais e mais à frente pentecostais, enfim, foi saindo as denominações, tudo de linha reformada aí. E por aí vai. Então, a gente vai depois, dentro da história do cristianismo, fazer algumas exposições sobre o desenvolvimento aí, sobre essa temática que eu estou trazendo agora para você ter ideia. Então, havendo essa distinção, houve um período em que a igreja ela também contra-atacou os reformadores e houve muito derramamento de sangue, muito martírio, muita coisa triste nesse período. Porque a igreja se misturou com política, com absolutismo, com uma série de coisas aí bem complicada, bem pesada, que é uma fase muito triste de um período aí longo aí. E Martinho Lutero é o que eleva a Bíblia como autoridade absoluta acima do papismo. Então você imagine, você tem um homem dessa envergadura, com um conhecimento bíblico, conhecedor de hebraico, de grego. Martinho Lutero, ele na Reforma Protestante, quando ele foi preso e guardado aí pelo Frederico, né, um conde que gostava muito dele, enfim, Martinho Lutero, num período aí de 3 meses, se eu não me engano, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. E a partir da tradução da língua para o alemão, houve-se aí o alfabetismo de muitos alemães. Olha só, a reforma protestante ela tem um legado na área da educação muito forte. Então, Lutero ele foi um homem usado por Deus. Se você falar assim para mim, Lutero ele tinha coisas controversas? Tinha. A sua biografia tem coisas controversas em que os estudiosos de teologia falam e abordam. Lutero não era um cara assim tão simples de entender, tá certo?
muito polêmico, mas foi o homem que Deus usou dentro de um período específico aí para trazer a fé bíblica e a centralidade nas escrituras e na pessoa de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo de Deus, né? Então a gente fica com aquilo que é bom. A reforma protestante alcançou algumas outras magnitudes dentro da igreja? Não. A reforma protestante ela foi a reforma mais voltada para o campo da soteriologia e da eclesiologia. Precisou também fazer alguns parâmetros, mas não reformou tudo não, tá? Teve algumas coisas que deixou aí de fazer. Em 1517, Martim Lutero, na porta da igreja de Wittenberg, ele vai afixar 95 teses ou 95 pontos direto contra as doutrinas católicas ali, do corpo clerical dos religiosos da época, da liderança. Se você quiser ver cada ponto dessas 95 teses, eu te convido a você entrar no site do Monergismo e lá eles têm as 95 teses. Para você que gosta, que quer entender um pouco mais desse cenário histórico, é legal. Eu já li, né? Claro, eu não vou falar porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é importante que você tenha compreensão desses ditos, dessas 95 teses, desses 95 apontamentos que Martim Lutero faz. E a partir desses 95 pontos aí que Martim Lutero faz, ele arruma um baita de um problemaço para ele. Porque Martim Lutero escreveu muitos livros, muitos folhetos. A gente está falando aí dentro de um período também em que a imprensa, né, ela foi desenvolvida e você tem aí os folhetos sendo impressos nesse período e recorrendo, ou melhor dizendo, se movimentando, percorrendo os outros países ali, não só na Alemanha e outros países da Escandinava e por aí vai, até que esses escritos de Lutero chega aí nas mãos aí do Papa, o Papa Leão X, um Papa muito rígido, muito briguento, também um cara muito vaidoso. A biografia do Papa Leão X é bem complicada, você pode depois estar lendo, né? Mas para não ficar muito extenso o que nós estamos falando, eu vou ressaltar só o que é importante. Esses documentos chegam, né? E aí o Papa Leão X muito furioso, porque Martim Lutero é um cara de uma oratória muito poderosa, um homem com uma envergadura de conhecimento bíblico, é um doutor da teologia, né, do centro da faculdade do Conde Frederico, né, na qual ele vai formando, né, estudiosos ali para que possam ser pregadores da palavra de Deus, expositores da teologia das escrituras. E o Papa Leão X ele fica extremamente nervoso, bravo e chama Martim Lutero de tudo aquilo que não presta e ele declara guerra absoluta com Martinho Lutero, um alemão. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica, a sede dela ficava em Roma, na Itália. Então, você tem um poder ali, uma sede, né? Você tem ali uma Santa Sé. A história diz que havia várias Santas Sés, né? A Santa Sé de Antioquia, de Jerusalém, de Alexandria, de Constantinopla e de Roma. Mas a que permaneceu aí bem estruturada foi a de Roma. Depois a gente pode falar sobre essa Santa Sé, que é bem interessante a história da igreja, o desenvolvimento do cristianismo. Mas fechando aqui com vocês, para não abrir muito, e aí os escritos de Martim Lutero foram queimados e proibidos de serem lidos aí por países que tinham a aliança com a Santa Sé de Roma, para você ter uma ideia. Então, você vê a tensionalidade aí da época ali, não foi nada fácil. Então, eu coloquei o site
para que você possa pesquisar da monergismo e aí vai ser uma benção aí para você. Em 1520, Martinho Lutero ele foi excomungado da igreja. Seus escritos foram todos banidos e queimados e ele foi convidado, né, e retirado da igreja. Para você ver a tensão dos escritos e as contrariedades colocada por Martim Lutero dos abusos do clero religioso. Ele afrontou. Em 1521, numa dieta chamada Dieta de Worms, que é uma assembleia de homens ali que representavam o Papa. O Papa Leão X, propriamente dito, não esteve nessa dieta, mas ele mandou o seu delegado e mandou muita gente. Martinho Lutero enfrentou feras e só com a graça de Deus mesmo para vencer essas feras, homens que eram a favor do Papa Leão X. E uma minoria estava com Martinho Lutero, dentre eles aí o Conde Frederico. Então, em 1521, Martinho Lutero disse o seguinte, abre aspas, a menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara, sou limitado pelas Escrituras, que citei e por minha consciência cativo a palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo o farei, uma vez que não e nem é seguro, nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Esta é minha posição e que Deus me ajude. Amém. Então, em 1521, Martinho Lutero enfrentou uma série de delegados do Papa. Deixa eu ver aqui para passar para você como curiosidade. Eu acho que é importante. Eu até anotei aqui. Olha que interessante isso aqui. Delegado do Papa, 6 eleitores do Império, 25 duques, 8 condes, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, 8 deputados de 10 cidades, príncipes, condes e barões. Somente o Senhor para o ajudar em tamanha batalha, ou seja, ele foi para ser triturado nessa dieta de Worms, onde esses homens foram aí para decretar aí a sua morte. Olha só que coisa terrível. E dentro dessa frase que Martinho Lutero aí, ele deixa claro, deixa eu voltar aqui e ler essa frase de novo, ó, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras. A argumentação de Martinho Lutero era que toda essa frente de delegado a favor de Leão X aí do Papa, que foi fazer aí uma espécie aí de sabatina, e o porquê que ele era contra e tal, etc. Mas essa turma não conseguiu argumentar contra Martinho Lutero. Olha só, Martinho Lutero estava muito bem calcado nas Escrituras. Por isso que a fala é que a mente dele era cativa à palavra de Deus. Você lembra de um personagem no Novo Testamento que também passou por isso, chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que começou também a pregar a palavra e os judeus rilhavam os dentes. Estevão foi apedrejado, foi martirizado pelos judeus que rejeitaram a Cristo Jesus, que estavam desviados. Olha só, depois você lê lá, Atos capítulo 7, 8, né? E quem estava vendo toda aquela cena? Saulo, que depois se tornou Paulo, um homem aí de uma envergadura de fé e de levar a palavra do Senhor às nações, né? Então Martinho Lutero ele passou por uma pressão muito forte e não foi convencido por esses delegados, por essa montoeira de pessoas que se voltaram contra ele e Deus o ajudou. Não é à toa aí que ele criou aí depois, mais à frente aí, um hino, né? Castelo Forte é o Nosso Deus, baseado no Salmo 46. Agora você imagine, tenho certeza que Martinho Lutero, preparado,
ele também teve um tempo de oração longo aí com Deus, pedindo a graça para enfrentar esses homens. Então, Frederico Sábio, que foi o fundador da Universidade de Wittenberg, onde Lutero era o professor, né, o doutor Lutero, como a o Frederico, né, gostava de dizer, protegeu Martinho Lutero no castelo de Wartburg. Martinho Lutero foi sequestrado por um grupo de pessoas, provavelmente ele pensou que ele ia morrer, mas ele ficou confinado nesse castelo durante um período longo aí, ficou confinado para que a tensionalidade pudesse baixar. Nesse período específico em que ele está no castelo de Wartburg, há uma revolta dos camponeses. Então há muito martírio também. Os camponeses, uma vez que Martinho Lutero não estava na presença deles, provavelmente eles pensaram que Martinho Lutero já estava morto e tal, etc. E houve uma revolta e muita morte. E depois Martinho Lutero, sabendo disso, ele indagou o responsável por aquela revolta, porque não era a revolta armada que faria a diferença, né? E Martinho Lutero, dentro desse período específico aí, em 1521 a 1534, dentro do castelo de Vandenburg, ele traduziu a Bíblia ao alemão, tá? E você tem aí a tradução de Lutero, que vai influenciar outras nações, Escandinava, Países Baixos, a Inglaterra, e aí a gente tem mais para frente aí uma tradução do Tyndale, né, que é um outro também influente aí dentro da reforma protestante. Dentro disso, em meio a essas grandes lutas, eu até antecipei, Martinho Lutero, ele também compôs muitos hinos. Martinho Lutero também era músico. Ele gostava de louvores a Deus, de glorificar a Deus, e ele compôs mais que um hino, tá? Muito mais. Tem aí o inário aí luterano, para você ter uma ideia. E Castelo Forte é um dos hinos que são cantados aí pela igreja até os dias de hoje. Em 1525 ele casa-se com Catarina von Bora, que era uma freira, que depois deixou a freira dentro aí do período aí da reforma. Deixa eu fazer aqui uma aspas com vocês. A gente vai trazer também aí alguns apontamentos de mulheres que cooperaram dentro da reforma protestante. E Catarina von Bora, a esposa de Martim Lutero, também foi uma mulher excepcional e companheira preciosa de Martinho Lutero dentro da reforma. E ela ajudou muito Martinho Lutero, né? E a gente vai preparar um materialzinho aí também sobre a ajuda dela dentro da reforma protestante. Então ele se casa com ele, tem 6 filhos com Martinho Lutero, e ela foi importante aí dentro desse contexto aí. A biografia dela fala que eles tinham lá um mini pensionato, e ela cuidava desse mini pensionato, que também gerava alguns valores e recursos aí para o sustento deles, né? Mas a gente vai aprofundar isso mais para frente, tá certo? Então ele se casa aí com ela. E antes da morte de Martinho Lutero, que foi um homem de grande importância, um homem que também, dentro da tradução da Bíblia para o alemão, o povo alemão pôde ter sido alfabetizado e ter acesso à leitura das Escrituras. Então, aquela língua vernácula da Igreja Católica, né, de latim, agora o povo está lendo as Escrituras na sua língua, está sendo instruído na palavra de Deus. Isso é importante porque isso desencadeou para várias nações ali europeias lá, várias tradições nas línguas modernas, onde o povo pôde ler a palavra. Então a força da igreja que estava desviada e bagunçada nesse sentido de governar e dirigir a vida das pessoas foi perdendo aí força. Não vou dizer que
perdeu total. Não, porque ela está aí até os dias atuais, mas perdeu muitos adeptos em relação a isso. Isso é importante, né? Abordar com vocês. Foi um período muito complicado e não era para acontecer esses desvios e acabou acontecendo, né? E Martim Lutero, e eu faço aqui uma citação do Orlando Boyer, daquele livro Heróis da Fé, mas é uma citação que está também em todos os livros de história do cristianismo, principalmente dentro da temática da reforma e desse reformador. Ele diz o seguinte: não vos deixei levar a abandoná-la, sob qualquer pretexto da parte deles. O que ele quer dizer? Que o povo não deve abandonar a Bíblia Sagrada por causa do clérigo, por causa dos líderes religiosos. Se vos afastardes dela, da Bíblia, por um momento, tudo estará perdido. Ou seja, a pessoa ela não vai ter discernimento, direção. Lembra que eu falei que ele elevou a Bíblia a tal ponto que a Bíblia é a autoridade acima do papado ou de qualquer instituição. Olha só, estamos falando de fé. Para quem não crê, aí é outros 500, né? Mas para quem crê, a Bíblia é a sua regra de fé. Embora a Bíblia seja um livro de vários gêneros literários, e você que está acompanhando aí essa série de interpretação bíblica, você percebe tanta riqueza que a Escritura Sagrada tem, né? Então, quem se afasta das Escrituras corre um risco de viver uma vida em escuridão, num labirinto aí que pode ser transtorno. E aí ele termina: se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. Então Martinho Lutero aí, antes da sua morte, né, ele deixa claro aí o papel do povo em relação aí com as Escrituras Sagradas, jamais abandoná-la. Você está percebendo nos dias atuais o quanto as pessoas estão abandonando a leitura piedosa das Escrituras? Você tem percebido o quanto as pessoas estão frias em relação com as Escrituras? Você tem notado o tanto de confrontamento de pessoas em relação à Bíblia, dizendo que ela não é mais a autoridade, que ela não contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra de Deus? Você tem percebido ataques muito fundamentais, dizendo que quem lê a Bíblia é fundamentalista? Enfim, você tem percebido essa dinâmica nos dias atuais? É o zeitgeist dos tempos modernos, é o espírito da época. Zeitgeist significa isso, é um termo alemão. É o espírito da época. São ações demoníacas querendo fazer com que as pessoas tenham descredibilidade com as escrituras sagradas. Olha que loucura, olha que ponto nós estamos chegando nos tempos atuais. Você percebe que até mesmo dentro dos púlpitos nas igrejas tem se lido pouco, tem se pregado pouco, tem se meditado pouco, tem se abordado as escrituras de forma pouca, cada vez mais. Eu sei e entendo que as redes sociais, elas têm uma influência também social, onde as pessoas querem coisas mais objetivas, curtas, diretas, que não dure muito tempo. Algumas chegam a alegar de tantas informações e etc, mas espera lá. Muita calma nesse momento. Nós estamos falando da palavra de Deus, aquilo que foi soprado de Deus. É importante que o homem e a mulher possam estar calcado, centrado nas escrituras sagradas, para que não venha ter uma vida vilipendiada pelo mundo, pelas obras satânicas e demoníacas que atuam nas regiões celestiais, sabe? Você já leu Efésios capítulo 6, os versículos, capítulo 6, versículo de número 10, 11, 12, 13. Você percebe ali, né, o texto falando que nós devemos nos fortalecer na força e no poder de Deus. E
revestir de toda a armadura de Deus contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principado, potestades, né? Nas regiões celestes, seres celestiais tenebrosos, enfim, são potestades e a gente precisa da palavra de Deus para lutar, né? Se revestir da armadura. Então você tem visto tantos ataques contra as escrituras sagradas? Não é à toa, olha só. Então, essa recomendação de Martim Lutero, ela é primordial até para os dias atuais, tá certo? Avançando um pouquinho com vocês, então, o que nós aprendemos de forma bem objetiva com a vida de Martim Lutero? É óbvio que eu não esgotei o assunto de Martim Lutero. Tem outros assuntos que envolve Martinho Lutero que a gente vai explorar numa outra oportunidade. Eu quero explorar aquilo que é bom, aquilo que é ressaltável nesse primeiro momento. Tem algumas coisas que a gente não concorda com Martinho Lutero. Uma delas é dizer que a carta de Tiago é palha para ele fala isso, e a gente não concorda com isso. A gente o respeita, mas a gente sabe que a carta de Tiago, nas escrituras, no cânon, ela é fundamental e preponderante. Mas tem outros assuntos aí. Mas aquilo que a gente concorda é que a escritura, ela é primordial. E essa proposição, a gente concorda que fidelidade e lealdade é ao Senhor e à sua palavra. Martinho Lutero era fiel e leal ao Senhor e à sua palavra. Nós precisamos, no contexto que nós vivemos, na sociedade que nós estamos inseridos, ser fiel e leal ao Senhor e à sua palavra. Por isso que a gente precisa interpretar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, sermos orientados e guiados pela palavra de Deus. Mas para isso a gente precisa ser fiéis e leais ao Senhor. Sem fidelidade e lealdade ao Senhor, como nós desejaremos a palavra de Deus? Olha que coisa importante. Tá? Segundo, as escrituras está acima de tudo e de todos. A Bíblia Sagrada está acima de qualquer instituição aqui da terra. As escrituras, elas foram sopradas por Deus e por isso nós precisamos respeitá-las. As escrituras sagradas é fonte de vida e de esperança ao homem. As escrituras consolam as tristezas dos homens. As escrituras, elas trazem ensinamentos que podem nos tirar das nossas mazelas, das nossas desgraças, das nossas más ações. O homem é mau, o homem não é bom, os homens são maus. Maus por quê? Porque o pecado entrou no mundo após a queda de Adão. Vai lá ler Romanos capítulo 5, no versículo 12, você vai perceber isso claramente. O pecado entrou no mundo e trouxe morte espiritual, morte eterna, morte física. O homem só passa a ter vida se ele reconhecer que Cristo é o Senhor. E aí esse homem passa a ter vida espiritual, vida eterna e uma vida no corpo. Mesmo que ele venha a morrer, ele tem as primícias e a promessa de um corpo que vai ressuscitar, de um corpo que vai receber a glória de Deus, uma manifestação sobrenatural. Então, as escrituras, ela está acima de tudo e de todos. E é por meio das escrituras que o homem tem discernimento e vida. Pequenas e grandes batalhas só são vencidas se nós estivermos em Deus, com Cristo e a sua palavra cativa em nossas mentes. Se assim nós estivermos, pode ter certeza que nós sairemos das nossas batalhas triunfando. Por quê? Porque Deus é por nós, porque Cristo é por nós e porque a sua palavra está em nós. Dirigindo e governando nossas mentes. A palavra de Deus, ela prevalece mesmo em cenários de trevas. As trevas não vencem a luz. Olha que interessante. Então nós precisamos ser leais e fiéis unicamente ao Senhor.
Eu sei que existe respeito. E respeito nas escrituras sagradas, a gente usa uma matéria teológica chamada ética cristã. Respeito faz parte da educação cristã. Respeito faz parte da ética cristã. Respeito faz parte de um testemunho de alguém que vive a fé. Então, nós respeitamos as pessoas que estão ao nosso derredor, mas nós seremos fiéis e leais unicamente ao Senhor. Se porventura uma pessoa, uma instituição, ela desvia da palavra do Senhor, nós não podemos acompanhar. O que nós precisamos fazer é trazê-las de volta para o Senhor. E isso tem sido visto dentro da nossa sociedade igual mato, pessoas dando honra a mais pessoas e menosprezando ao Senhor, invertendo valores. Todas as pessoas têm respeito, têm a sua honra, têm a sua dignidade, mas fidelidade e lealdade é ao Senhor. Mesmo que tenhamos entes queridos, pessoas amadas, pessoas que respeitamos dentro da sociedade e assim devemos nos comportar, mas fidelidade e lealdade tem que ser ao Senhor unicamente. Pessoas erram, pessoas se afastam de Deus, pessoas têm temperamentos, pessoas pensam opostamente a Deus, podemos respeitá-las, mas ser fiéis e leais ao Senhor unicamente. E a nossa geração precisa, né, desse ponto. Segundo as Escrituras, para nós tem que ser a nossa regra de fé. Sem as Escrituras, nós não encontramos aí esperança para viver. Eu estou falando de fé, eu estou falando de algo profundo, estou falando de algo que venha trazer paz ao seu coração, venha trazer graça à sua família, venha trazer sustentação ao seu viver no seu cotidiano, no nosso cotidiano. Não é fácil viver a vida nessa terra. Os dias são maus, é muito conflitos, é muitos maus entendimentos, são uma série de coisas acontecendo que entristece, aborrece, que traz rupturas de relacionamento, são tantas polarizações, nós precisamos das Escrituras para nortear a nossa vida. Qualquer batalha que você possa estar enfrentando, Deus tem que estar à sua frente, Jesus tem que estar à sua frente, a palavra de Deus tem que estar tomando o seu coração, a sua vida, para que não haja desespero no meio das provas, para que não haja desânimo no meio das batalhas, para que não haja um esmorecimento no meio das circunstâncias. Olha só, eu não sei quem vai ouvir, né, o que eu estou falando, né, mas a gente aprende com Martinho Lutero. Eu tenho certeza que Martinho Lutero, dentro do período que ele enfrentou na dieta de Worms, o tempo que ele ficou recluso, porque não foi apenas 1 ano, 2 anos, ele ficou um bom tempo recluso ali no castelo. Não foi uma coisa tão simples, tão fácil, distante da sociedade, distante dos seus afazeres, né? Porque ele era um homem no meio do povo, um homem da teologia, um homem da palavra, um homem que articulava nas celebrações culticas ali no meio do povo alemão, e tem um momento que tem que passar por essa fase, esse rompimento. Então é só com Deus que você prevalece, que você tem vitória. É só com o Senhor. Não sei as suas lutas, mas as lutas dos homens aqui na terra que são piedosos são grandes. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é só com ele que a gente pode vencer. E por fim, a palavra de Deus é que vai prevalecer em meio às trevas. Cenário perfeito não existe. Nós estamos em um mundo caído, um mundo que precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. E a igreja
ela é portadora da mensagem, da palavra de Deus. E uma igreja centrada na palavra, em Cristo, uma igreja centrada nas Escrituras e podendo explanar, expor o que o texto sagrado diz, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas serão iluminadas, abençoadas, transformadas, seus lares, suas vidas serão novas. Louvado seja o Senhor por isso, né? E as trevas não prevalecem contra a luz. Isso é verdade. Você pode ler o prólogo de João, capítulo 1, lê do versículo 1 ao versículo 14, e você vai ver essa verdade preponderante ali no texto sagrado. Eu termino essa exposição dizendo para você, Jesus, uma fala dele, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andarás em trevas, terá vida. Que vida é essa? Vida espiritual, vida com o Senhor, vida eterna, vida que não tem começo, meio e fim, vida espiritual num relacionamento sadio com o Senhor. Jamais andará em trevas. Que trevas é essa? Escotia no grego. São trevas espirituais, são trevas morais, são trevas, são distanciamento da pessoa de Deus. Quem anda em trevas não tem comunhão com Deus, não tem unidade com Deus, não está aliançado com Deus. Por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E essa luz é uma luz de misericórdia, uma luz de perdão, uma luz de compaixão, uma luz de recomeços, uma luz que alivia a sua bagagem, a sua sobrecarga, é uma luz que transforma caráter, é uma luz que vivifica o espírito abatido, é uma luz que transforma verdadeiramente e tem transformado centenas de milhares de pessoas desde quando ele encarnou. Louvado seja Deus por isso. Que você tenha um dia abençoado na presença desse Deus maravilhoso, que você possa aí expandir mais aí o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas. E eu só quero terminar essa exposição com vocês indicando esses livros aqui. A Era dos Reformadores, do Justo Gonzalez, Cristianismo através do Século, da editora Vida Nova, do Carnes, um bom livro. A História da Fé, do Orlando Boyer, da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Um outro livro da História da Reforma, da Thomas Nelson, um livro muito bom, bem fundamentado, do Carter Lindenberg. E a História do Cristianismo aí do Knight e do Anglican da CPAD, da Casa Publicadoras da Assembleia de Deus. Não estou ganhando nada aí em relação aí à exposição aí desses livros. Eu estou dizendo e indicando vocês a poderem comprar esses livros, pois eles vão ajudar na sua formação, na abrangência dessa temática e de você poder conhecer esse corte da reforma protestante, desse período, da Idade das Trevas, né, da Idade Média para a Idade Moderna, porque tem muita coisa muito bacana no meio de tudo isso aí. É claro que na Idade Moderna você tem a Idade das Luzes, tem uma série de coisas que vão transicionar dentro da sociedade, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas é importante aí esse recorte aí sobre a reforma protestante. No mês de outubro, um mês que a igreja aí celebra aí 508 anos aí de uma história de fé que se perpetua até os dias de hoje. Um grande abraço a todos aí e que todos nós tenhamos aí a iluminação e a graça e a bondade desse Deus aí guiando as nossas vidas. Um grande abraço a todos aí. Valeu, fui!